Olá, bom dia. Meu nome é Rita Pereira, espero que se encontrem todos bem. Sou nutricionista e hoje venho falar-vos acerca de boas práticas alimentares em contexto de pandemia. No que respeita à alimentação ou a algum alimento em concreto na prevenção de Covid ou de algum suplemento na prevenção do mesmo, até então não existe evidência científica que tal tenha impacto. O que se sabe é que uma alimentação saudável e equilibrada tem um impacto significativo a nível do nosso sistema imunitário, de maneira que ter uma rotina alimentar que promova uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental no bom funcionamento do mesmo. Assim sendo, torna-se extremamente importante adotarmos medidas de segurança e preventivas, uma vez que é a única forma que temos ao nosso alcance para conseguirmos, de certa forma, controlar esta pandemia que se faz sentir nos dias que correm. Uma das medidas de segurança que podemos ter tem mesmo a ver com o isolamento e com o distanciamento social, que nos faz ficar durante mais tempo em casa, e o facto de estarmos mais tempo em casa teve um impacto muito significativo a nível das nossas rotinas, seja a nível das nossas rotinas de sono, das nossas rotinas de trabalho e mesmo das nossas rotinas alimentares, horários de refeições e alimentos que consumimos ao longo do dia. O facto de estarmos mais em casa faz então com que possamos estar mais sedentários, gastemos menos calorias e pode também estar aqui relacionado com o petiscarmos mais ao longo do dia, seja pelo facto de saltarmos refeições e de irmos petiscando ao longo do dia, e se fizermos um somatório já foi uma quantidade de calorias muito significativa, seja por alterações emocionais que possamos estar a ter nesta fase, nomeadamente aumento de stress, de ansiedade, ou eventualmente o facto de estarmos entediados, que nos leva a petiscar mais e não ter tanta noção dos alimentos que vamos consumindo ao longo do dia, que no final de contas fará com que a quantidade de calorias que consumimos seja significativa e, a par, numa fase em que estamos mais sedentárias, poderá ter uma evolução menos positiva do nosso peso, nomeadamente resultando num aumento de peso. Nesse sentido, é importante estabelecermos algumas estratégias e algumas alternativas que nos possam ajudar a sair deste ciclo vicioso. Muitas delas foram já trabalhadas com alguns utentes que mantêm contacto à distância e que tiveram uma influência muito positiva no dia-a-dia destas pessoas. No que respeita às rotinas alimentares, comece por planear a sua semana, ou seja, fazer um menu no qual estabeleça pequenos almoços, lanches, almoços e jantares, e seguidamente faça uma verificação de que alimentos é que tem em casa e de quais necessita adquirir. Após perceber quais os alimentos necessita adquirir, faça a sua lista de compras, na qual eu sugiro que os agrupe por categorias, nomeadamente mercearias, hortícolas e frutas, e aqui poderá considerar alguns que tenham uma durabilidade superior, nomeadamente cenouras, cebolas, courgettes ou até os congelados, e dentro das frutas, maçãs, peras, laranjas, tangerinas, por exemplo, podem ser uma opção. Outra categoria poderá ser então a carne, pescado, ovos e proteínas vegetais, podem ser também uma alternativa. Considerar também os laticínios ou bebidas ou iogurtes vegetais, e aqui é importante, tanto numa categoria como na outra, optar por aqueles que tenham menor teor de gordura e menor teor de açúcar. E finalmente os temperos também pode ser aqui um grupo a considerar. No final de elaborar esta lista, verifique se realmente são bens essenciais e se não colocou alimentos que na altura até lhe poderiam apetecer, nomeadamente batatas fritas, biscoitos, bolachas, pipocas, uma vez não serem de facto alimentos essenciais, e tendo em casa irá ser mais difícil controlar o consumo dos mesmos. Após fazer esta verificação, garanta que tem em casa espaço para os armazenar, nomeadamente os produtos refrigerados e congelados. Agora sim, tem a sua lista de compras pronta e pode fazer as suas compras. Nesta fase, sugiro-lhe que as compras possam ser feitas online. Assim, as suas saídas de casa poderão ser restringidas, e nesta fase
é um conselho viável a considerar. Se por acaso proceder às compras online, tenta ao máximo restringir-se à sua lista de compras, uma vez que poderá divagar e poderá então optar por alimentos menos saudáveis, e não é essa a opção, uma vez que também não são alimentos essenciais, que foi aquilo que realmente escreveu na sua lista. Se for ao supermercado, sugiro-lhe também que não saia da sua lista de compras. Por um lado, será mais rápida a sua ida ao supermercado, estará mais organizado, e por outro lado não irá comprar produtos que não são bens essenciais, e o que também fará com que poupe algum dinheiro nesta fase. Outra estratégia que lhe dou a nível de supermercado é levar o seu próprio saco. Para além de ser mais ecológico, por outro lado não terá que optar por carros ou cestos que estão de certa forma mais expostos. Evite também o manuseamento de produtos que não tencione levar. Durante as compras, evite também levar as suas mãos à cara, uma vez que de facto podem estar ou pode estar em perigo de estarem contaminadas. Já em casa, a possibilidade ou a tendência a petiscar pode ser muita, e por isso sugiro, por um lado, não sair do seu planeamento, como já falei anteriormente, em termos de refeições, porque o facto de saltar refeições poderá fazer com que sinta mais fome fora das mesmas e começará a ser uma bola de neve, e por outro lado não tenha em casa alimentos que o possam levar a ter tendência a petiscar mais, nomeadamente as pipocas ou as bolachas, como falado anteriormente, ou as batatas fritas. Pode substituí-los por outro tipo de alimentos que de facto não têm tanta quantidade de calorias, nomeadamente os legumes crus aos palitos, as cenouras, o pepino, os pimentos vermelhos também podem ser uma opção, o tomate cherry, algumas gelatinas sem açúcar também pode ser uma hipótese a ter sempre no seu frigorífico, e os termossos de molhados podem ser então alternativas de snacks a ter para ir petiscando ao longo do dia. Sugiro também que antes de cada refeição faça a si mesmo algumas questões, nomeadamente há quanto tempo foi a última refeição, se já está na hora de fazer a próxima refeição, se de facto tem vontade de um alimento em específico ou se sente realmente fome, se aquilo que sente é fome ou sede, e se eventualmente está mais entediado, ou mais estressado, ou mais ansioso, que o poderá estar a levar a ter tendência a ter necessidade de petiscar. Estas perguntas ajudá-lo a perceber se está perante uma fome fisiológica ou uma fome emocional. Isto porque são dois tipos de fome distintas. A fome fisiológica está relacionada com as nossas necessidades energéticas para o bom funcionamento do organismo. É geralmente uma fome que vai aparecendo de forma gradual e está relacionada com algumas sensações como estômago vazio ou algum ruído. Já a fome emocional nada tem a ver com as nossas necessidades energéticas e tem mais a ver com as nossas alterações emocionais. Geralmente aparece de forma repentina e direciona-nos para alimentos mais calóricos, com mais açúcar, com mais gordura, e portanto é realmente importante terem atenção a estas questões por forma a perceber que tipo de fome e que estratégia poderá adotar nesta altura. Outra questão importante tem a ver com o definir um local em concreto de sua casa para fazer as suas refeições. Defina que será sentado na sua mesa da cozinha e que fará o estritamente necessário da cozinha e posteriormente irá então para outras zonas da casa. Isto porque se ficar mais tempo na cozinha, mais tempo passará próximo da sua despensa e do seu frigorífico, o que poderá ser propício a ter mais tendência a petiscar. Os outros locais da casa, seja a sala, seja o quarto, seja o estar à frente da televisão ou em frente do computador em lazer ou em trabalho, reserve para relaxar, para trabalhar ou para outras atividades, evitando comer nesses mesmos locais, uma vez que geralmente, por exemplo, comendo à frente da televisão ou do computador, está associado a um consumo de calorias bastante superior, dado não estar concentrado na sua refeição. E nesta fase pode haver então mais tendência a de facto estarmos mais vezes em frente da televisão ou do computador, e o facto de estarmos a comer mais vezes nestas alturas poderá levar então a um aumento do consumo de calorias.
Outro aspecto importante tem a ver com a sua hidratação. Mantenha-se hidratado. Numa fase em que as nossas rotinas estão alteradas, facilmente nos podemos esquecer de beber água. E nesse sentido eu sugiro que tenha garrafas de água pela sua casa, seja pela cozinha, na sala, no seu quarto, ou sempre que vai à cozinha, por exemplo, beber um copo de água. E se não gosta de água, poderá sempre optar pelas infusões sem açúcar ou pelas águas aromatizadas, com canela, com limão, com ervas aromáticas, podem de facto ser uma opção. Outra estratégia poderá ser incluir sopa nas suas refeições principais. Para além de o deixar mais saciado, irá contribuir para a sua hidratação. Outro aspecto importante tem a ver com a sua rotina do sono. Estabeleça uma hora de acordar, uma hora de deitar e cerca de 7 a 9 horas diárias de descanso. O sono é extremamente importante para a manutenção do nosso equilíbrio. E mantenha-se ativo, uma vez que o facto de mantermos aqui alguma rotina em termos de exercício físico, para além de todos os benefícios que tem para o nosso organismo, é também uma altura do dia em que poderá ajudar aqui a gastar mais calorias, que numa fase em que estamos mais sedentários fará todo o sentido na questão da gestão do peso. Portanto, estas foram todas as estratégias que o poderão ajudar a equilibrar aqui o consumo de alimentos e as suas rotinas alimentares durante esta fase. No que respeita à sustentabilidade alimentar, é de facto um ponto assente que as nossas idas ao supermercado poderão estar mais comprometidas nesta fase. E nesse sentido, haverá alguma necessidade de conseguirmos ter estratégias por forma a conseguirmos conservar alguns alimentos durante mais tempo. E nesse sentido sugiro que pense ou pondere na congelação. No caso das carnes, peixes e até leguminosas já cozidas, poderá congelá-las desde que, e aqui faço a sugestão, as congele em porções individuais, ou seja, nas quantidades que irá utilizar em cada refeição. Será mais fácil o manuseamento das mesmas e a gestão da descongelação. No que respeita aos legumes e às frutas, também pode ser uma opção congelar. Sugiro que comece por higienizá-los, secá-los, cortá-los em cubos, embalá-los e posteriormente colocá-los no congelador. No caso dos legumes, poderá utilizá-los posteriormente em sopas, em estofados, por exemplo, ou salteados. E no caso das frutas, poderá utilizá-lo em batidos, em gelados de fruta natural ou eventualmente em smoothies. E deixo-lhe aqui a sugestão de um smoothie de banana congelada e frutos vermelhos, que poderá ser uma estratégia, dado tanto a banana como os frutos vermelhos serem frutas mais perecíveis, congelá-las e posteriormente utilizá-las nesta receita. Também as ervas aromáticas poderá optar por congelar. Comece então por higienizá-las, secá-las e cortá-las. Com as ervas aromáticas, a par de azeite e algumas especiarias, poderá formar os seus próprios caldos. Eu sugiro então que utilize as covetes de gelo do congelador, coloque cerca de 3/4 com as ervas aromáticas, o azeite, algumas especiarias, cubra esta covete e leve ao congelador. Os caldos podem ser utilizados posteriormente em salteados, em estofados ou até nas suas sopas. Outra opção poderá ser aproveitar a água da cozedura dos seus legumes ou até uma infusão com algumas sobras de cascas de cebola bem higienizadas, algumas ramagens, alguns talos, e esta água aromatizada por estes alimentos que cozeram na mesma vão ajudar a que outros alimentos, por exemplo um arroz ou um peixe, fiquem aromatizados e com um sabor completamente diferente. Qual a diferença aqui? Irá utilizar muito menos sal na sua confecção e estaremos a reduzir o desperdício também desta forma. Outra questão que poderá ter em consideração tem a ver com as sobras das suas refeições principais. Quando existem sobras de peixe ou de carne, poderá utilizá-las posteriormente noutras receitas, por exemplo, numa salada composta na qual utiliza carne desfiada ou peixe desfiado, ou eventualmente nos legumes salteados com os mesmos desfiados, ou numa salada, por exemplo, de leguminosas com um bacalhau desfiado e no qual até pode utilizar o caldo de ervas
ervas aromáticas que fez anteriormente e que tem congelado e pode então aqui utilizar para dar mais aroma e mais sabor nesta refeição. Outra opção poderá fazer então com as sobras dos seus legumes e dos seus peixes ou das suas carnes, quiches ou muffins, e deixo-lhe aqui a sugestão de muffins de pescada e de legumes que resultam extremamente bem e que acabou por evitar o desperdício de sobras de uma refeição anterior e fazendo uma refeição diferente e que evitou o desperdício então destes alimentos. Outras opções, que são várias, poderá ter em consideração no seu dia-a-dia e sugiro que utilize esta altura para explorar um bocadinho esta área da alimentação, alterar algumas rotinas que tem, eventualmente, e adotar novos hábitos alimentares. Podemos aproveitar o tempo que estamos em casa para realmente explorar outras opções. Desta forma, e a título de conclusão, sugiro-lhe que estabeleça e que cumpra as suas rotinas, organize e planeie as suas refeições, faça refeições de forma consciente e evite o desperdício. Deixo os meus contactos para que possa aceder a mais receitas, estratégias e algumas ideias que pode implementar nesta fase, e da minha parte encontro-me disponível para qualquer esclarecimento de dúvidas ou questões. Por fim, deixo aqui o apelo para que todos se mantenham em segurança, uma vez que quanto mais medidas de segurança e preventivas adotarmos nesta fase, mais rapidamente voltamos para próximo dos nossos e voltamos às nossas rotinas habituais. Muito obrigada e até breve!